Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast da Provision, patrocinado pela Prolífico, como vocês já sabem. Sejam bem-vindos e muito obrigado aqui por estar acompanhando a gente nesse momento. Não esquece, compartilha, curte, vai lá nas nossas redes sociais, a gente tá cheio de cortes, tem shorts aqui no YouTube, tem shorts no TikTok, tem shorts no Instagram, sobre todo o conteúdo que a gente traz aqui. E eu não vou deixar de falar o nosso lema que vocês já conhecem, árvore em pé é muito melhor do que árvore deitada. Não esquece disso. É muito importante essa mentalidade, essa consciência sustentável para que a gente possa manter a casa que a gente vive, que é o nosso planeta. A gente sabe que já é uma emergência que bate na nossa porta quase todos os dias. Os rios estão poluídos ou alguns desapareceram, as ruas estão cheias. O tempo tá muito doido, no lugar que era pra estar frio tá quente, onde tá quente era tá frio, tem degelo, tem tudo e ainda existe um impasse político que os governos não conseguem se unir, mas a gente entende que a gente pode fazer a nossa parte. A gente entende que às vezes na comunidade que você vive, no bairro que você vive, na escola que você vive, onde você trabalha, da forma que você, no ambiente, no ecossistema onde você tá, tem como nós sermos, né, referência. Tem como nós fazermos a nossa parte e multiplicar essa mensagem. E nós estamos aqui para isso, para passar informação, fazer vocês entenderem de todos os ambientes, em todas as esferas, como é importante nós cuidarmos do meio ambiente. E é óbvio que para isso a gente sempre tem um convidado, a gente sempre tem alguém legal para bater um papo bacana. E hoje eu tô com o Paulo Costa. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo, cara. Muito Obrigado por obrigado. aceitar o nosso convite. Cara, o Paulo tem aqui um currículo que eu particularmente vou deixar ele aqui para ele se apresentar. O Paulo, ele é engenheiro eletricista com um mestrado, eu vou pegar minha cola porque eu não tenho o que fazer. Com mestrado em cogeneração de energia no Departamento de Energia Elétrica da Universidade de Brasília. Exatamente. Diretor da House of Carbon SA, startup cujo propósito é a estruturação de modelos de negócios renováveis que promova a descarbonização. Isso é importante. E o Paulo foi membro da equipe de construção da Política Nacional de Biocombustíveis, a RenovaBio. Isso aí. Mas, Paulo, dá oi pro pessoal e se apresente você mesmo, por favor. Não, prazer estar aqui com vocês, conversando de um tema tão caro, tão importante para todos nós, né? Essas questões ambientais que estão impactando cada vez mais a nossa vida e trazendo consequências tanto para as pessoas quanto para os ativos, para a atividade econômica. Então eu tive a oportunidade na minha vida profissional de trabalhar dentro do mercado, dentro do serviço público, na construção de políticas públicas, em duas atividades do setor de impacto climático. A gente está falando de uma política de mitigação das emissões de carbono. A gente está falando do RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que é a única política de forma compulsória obriga um agente econômico a comprar créditos de carbono, os CBIOs. E também tive a oportunidade de trabalhar numa ação de adaptação climática. Ele está falando isso dentro do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, na construção aí da valorização do dado meteorológico através de um seguro de índice paramétrico. São duas ações que foram bem exitosas e são inovações que trouxemos. E aí me deu a projeção e a possibilidade de vir trabalhar numa startup de crédito de carbono e de estruturação também de processos de descarbonização. Então a gente promove aí que combustíveis sejam trocados, que há um manejo alterado, algumas alterações também de administrativas, em que você promova a redução da pegada de carbono. Legal, pô, tem um currículo bem bom pra gente falar bastante coisa aqui. Mas conta pra gente primeiro como que você foi parar nesse mercado. Qual que é a sua história aí com o mercado sustentável, com o meio ambiente? Poxa, desde 2006 eu fui servidor público, concursado, e aí do Ministério aí do Planejamento, podendo trabalhar em qualquer área de administração pública. Fui então trabalhar no Ministério de Minas e Energia com o setor de biocombustíveis. Legal. Em 2016, nós, como uma equipe, e aí veio um novo diretor que trouxe uma nova forma de pensar, em que a gente começou a agregar, de fato, tentar monetizar essa questão dos biocombustíveis emitirem menos
que os combustíveis fósseis. Legal. E aí, só que ninguém conseguia colocar nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de política de pé. O que existia na época é uma espécie de taxação, uma sede ambiental de ideia que estava posta na mesa, mas nenhuma solução ou redução de impostos, que também é outro mecanismo. Tem um incentivo, tinha uma obrigatoriedade a partir de uma multa, uma coisa assim. Ou alguma coisa que seja assim de penalização. De penalização, sim. Mas nenhuma política que é o RenovaBio, de fato. O que é o RenovaBio? A promoção através da emissão de um crédito de descarbonização emitido por quem promove a redução da pegada de carbono, ou seja, o setor de biocombustíveis. Tá. Esse etanol, esse biodiesel, esse bio-QAV que está vindo, e aí o biometano, esses sim promovem a redução, porque dentro de uma análise de ciclo de vida, eles promovem a captura de carbono pelo processo vegetativo da planta, da soja, a gente está falando, do milho, da cana-de-açúcar e também do resíduo que a gente está falando de sebo bovino, que são as principais matérias-primas para a produção de biocombustíveis. Esse sim, através de um processo científico consolidado, com o trabalho conjunto de uma Embrapa Meio Ambiente, que fez toda a metrificação e colocou dentro de uma calculadora. Então, o nome dela é RenovaCalc. Legal. A RenovaCalc foi colocada em consulta pública, escrutinada por uma série de estrangeiros também, amigos do Brasil, e que fizeram análise e permitiu falar, opa, tem credibilidade no que eles estão fazendo. Isso, através de uma análise de ciclo de vida da produção, você consegue ter o direito, e pela certificação, de emitir o crédito de descarbonização através de um escriturador dentro do mercado financeiro e através da negociação em balcão da B3, da Bolsa Brasileira. Tá, então, deixa eu te interromper para deixar claro, até para eu entender para o pessoal. Então, esse crédito ele é gerado a partir das empresas que produzem o biocombustível. E a partir da produção deles, eles geram esse crédito, ele é registrado e aí ele pode ser comercializado. Exatamente. Legal, bacana. E a lei de 2017 já prevê um comprador compulsório para esse crédito. Tá, legal. Então, de forma obrigatória, o distribuidor, a gente está falando de uma Ipiranga, que são as maiores, uma Shell, agora que está com uma bandeira raiz, uma Vibra. Então, e o Grupo Alisat, que são os maiores, eles são obrigados a irem, e todas as outras do mercado, são obrigadas a irem à Bolsa, na B3, e adquirirem a proporcionalidade de uma meta compulsória de compra de CBIOS. Baseado no que eles poluem, no que eles emitem. Então, é obrigatório hoje eles fazerem isso. Exatamente. Hoje já acontece, desde 2020, essa negociação na Bolsa. Legal. E aí tem essa galera que precisa já fazer isso. Exatamente. Que não geram, que não comercializa, não trabalha com um combustível renovável, que não polua o meio ambiente. É a famosa, né, aquela autorização para poluir. É a porcentagemzinha ali que você pode poluir, mas você tenta compensar de alguma forma. Exatamente. Legal. E é um jeito que foi criado para promover a entrada cada vez mais dos biocombustíveis. Porque se o distribuidor compulsório, ele quer reduzir a sua meta de compra, ele passa a distribuir, comercializar mais biocombustíveis. Mais biocombustíveis, entendeu? Aí ele diminui os gastos dele na compra do certificado para compensar. E como é que hoje o Brasil tá? Qual é a nossa situação atual em relação a isso? Isso tem se cumprido? Você acredita que está fazendo diferença? E para outras empresas? Em relação a outras, a gente sabe que tem indústrias, o mercado agro, a empresa de aviação, muita gente está poluindo ainda. Verdade. Mas essa galera, como é que o Brasil está em relação, como é que a gente está caminhando em relação a isso? O Brasil é um dos países mais avançados em termos de políticas ambientais. Legal, bom saber. Nós somos referência, de fato. No final do ano passado, em dezembro, a gente aprovou uma lei que institui o mercado brasileiro de comercialização de emissões. Ou seja, o mercado de carbono. E esse mercado de carbono ainda vai levar uns 5 anos para ser regulamentado. Tamanho também a complexidade dessa questão. Mas o mercado de carbono, ele é através de o que a gente chama de cap and trade, ou seja, você vai ter limites de emissão. E vão ser limites de emissão através de alguns setores chaves, que são os mais emissores. Para você realmente chegar
dentro de atingir o comprometimento que o Brasil fez de redução de emissões. Então, você vai ter permissões para poluir, essa aí é a permissão para poluir de fato, e que vão ser distribuídas ou vão ser compradas, isso aí vai ser definido em regulamentação, pelo agente poluidor. Uhum. E aí o agente poluidor, que emitir a menos do que a sua meta, ele vai ter o direito de comercializar ao poluidor que não conseguiu bater a meta. Ah, tá, entendi. É um incentivo. Esse não é um incentivo, esse realmente é uma permissão a poluir. Tá. Se eu emitir menos que a minha permissão, eu tenho liberado uma permissão adicional, e essa permissão adicional eu posso comercializar. Tá. Não deixa de ser um incentivo, porque aí pelo menos eu me força a querer, eu vou cuidar do meu ambiente e vou ter um retorno. Na verdade, eu vou ter menos uma penalização. Tá. Porque se você emitir acima da sua que você tem de permissão para poluir, aí você paga multa. Tá, entendi. Legal. Mas isso tá funcionando para quem? Ainda para ninguém. Foi aprovada a lei em dezembro do ano passado, muito recente. Então, vai ter um processo todinho de regulamentação. Aqui que é a regulamentação? A criação de todas as regras de negociação desses certificados, desse mercado, a definição de qual vai ser o teto para cada setor. Mas e isso vai funcionar para todo mundo? Isso pode, tem nichos específicos? Vão ser nichos específicos e a lei define um certo limite. Acima de dar uma capacidade de emissão, você vai ser obrigado a comprar. O outro você vai ser obrigado só a monitorar. Entendi, legal. E hoje, como, por exemplo, se eu me encaixo dentro de se eu me encaixar dentro de uma dessas obrigações, eu tenho que comprar diretamente, por exemplo, na B3, ou eu posso adquirir um outro crédito de carbono? Então, aí essas regras também o que a gente chama de offset. Quais são os créditos que vão ser permissivos para você abater suas obrigações. Tá. Então vai ter uma lista lá, porque tem que ser certificado, tem que garantir que realmente seja um crédito de carbono que realmente não foi emitido, um carbono que não foi emitido e etc. Que não tem dupla contagem, a garantia de dupla contagem. A garantia que realmente aquela floresta, ou se for outro processo de redução, de fato aconteceu, ou seja, se é um processo monitorado. E quais são as rotas de certificação. Então, esse que vai ser bem conflitante, digamos assim, a partir dos anos que vem, quais são as rotas que vão ser entendidas pelo programa como críveis, que vão ter credibilidade. Porque a partir dessas rotas, aquele ativo ambiental, aquele crédito de carbono vão ser mais valorizadas. Legal. Porque existem agentes compulsórios obrigados a comprar aquele crédito de carbono. Entendi, bacana. Então assim, a gente, de forma geral, o Brasil tem se encaminhado. A gente vem conversando bastante sobre isso, tá, Paulo, aqui, do Brasil ser referência e ser uma potência no mercado sustentável, na preservação, na geração de crédito de carbono, na compensação. Até porque o nosso ecossistema é gigante, é variado. A gente literalmente a gente tá com a faca e o queijo na mão, eu acredito, com relação a isso. E outra, a gente tem discutido bastante, que eu acho que é uma coisa importante, a gente depende muito de certificações internacionais. Verdade. A gente está tentando evoluir, a própria Prolífica, ela está tentando evoluir para que a gente se certifique. E não dependa porque, é nosso ecossistema, é nosso ambiente. Somos nós que estamos aqui. Como é que alguém de fora vem dizer para mim se está valendo ou não? Verdade. Né? Então, acho que... Mas, assim, eu já ouvi isso algumas vezes aqui, a galera falando que o carbono, o crédito de carbono hoje para o Brasil, ele está como petróleo para os Emirados Árabes. Se a gente souber aproveitar. Exatamente. Se a gente souber gerir, se a gente souber chegar nesse potencial. E ser referência em relação a isso. Né? Mostrar para os outros o que pode ser feito. E eu acredito, você vai ter muitos mais dados para isso do que a gente, mas assim, é capaz da gente conseguir compensar a emissão de carbono de, sei lá, do resto do mundo, pelo menos de metade do mundo, levando em consideração o ecossistema que a gente tem. Né? Se a gente vai para a Amazônia, para a mata lá, a gente percebe o quão enorme, o quão gigantesco, a gente ainda tem muitos lugares de mata virgem, né, de muitos lugares que ainda estão conservados. E a gente tem a COP30 aí batendo na nossa porta, apesar de todos os problemas, mas que coloca a gente talvez num patamar ali que a gente possa olhar e dizer, a gente é referência e a gente pode ajudar o resto do país, do mundo. Do mundo inteiro. Não, verdade total, seu sentimento e seu conhecimento comprovam realmente essa questão. O Brasil é rico em recursos naturais, coisas que o velho continente, a Europa, já degradou, já usufruiu de todos os recursos.
Por isso que também chegou um certo desenvolvimento maior que o nosso. E a gente ainda, por ser uma federação, por um país novo, né? Sim, verdade. Aí a gente também está passando por esse processo de industrialização e desenvolvimento. E o que a gente não pode ficar é preso, refém a algumas questões que não nos capture e não deixe de trazer riqueza e renda para o país, né? Então, as questões climáticas é uma grande oportunidade para que a gente se monetize da preservação ambiental. O que nos resta é que o Brasil também está conseguindo, indo bem, sim, se desenvolvendo, porque precisa de um grande debate em relação a isso. Então, até deixo para sua audiência que acompanhe sempre os processos lá em Brasília. Legal. O que está sendo discutido, onde é que os grupos de interesse, quem são os ganhadores, quem são os perdedores. Bacana isso. Para que todo mundo... Isso sim é política de fato, né? Não é aquela questão partidária. A política realmente é o que aplica na sociedade, o que a gente sente. Eu vou fazer uma observação em relação a isso, porque eu acho que é muito importante. Esse é um tema que independe. Não tem direita, não tem esquerda, não tem pra cima, não tem pra baixo. Exatamente. A gente tá no mesmo barco. É. No mesmo barco. E isso é sensacional. Isso pode enfatizar o quanto você quiser. Porque eu acho que é uma coisa que nós precisamos entender. Primeiro que políticas públicas precisam pender mais para isso também. Né? Mas existe uma pressão da sociedade, existe uma pressão nossa que também precisa ser feita. Os políticos que estão lá, que nós colocamos, eles precisam sentir que é uma necessidade nossa. Verdade. Paulo, eu vou compartilhar uma coisa com você que a gente costuma falar muito aqui. Eu sou do marketing, minha área é o marketing. Eu falo sempre, o marketing sustentável ele é muito falho. Verdade. Porque ele não é pessoal. E não torna urgente. A geleira lá tá se desfazendo. Não mexe no meu dia a dia. Então eu não ligo. Então, de forma geral, para mim, como profissional da área do marketing, eu sempre falo isso. O marketing sustentável é falho. Eu preciso ver o meu dia a dia. E a gente tem condições de olhar. Pô, os rios estão poluídos. Verdade. A chuva desce, a água sobe. E lá no Rio Grande do Sul, que todo mundo foi impactado, o povo sofreu demais. Exatamente. Não teve nenhum tipo de política adaptativa climática. Exato. Calor demais num lugar, frio demais no outro. Chove muito num lugar, chove menos no outro. Lixo espalhados. E é muito mais cômodo a gente poluir do que não poluir. Só porque a gente precisa falar disso, que é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. A gente precisa pensar nesse sentido. E eu acho que isso eu tô falando isso por tudo que você colocou e não tem como não vir, né, sobre tudo que a gente fala aqui e colocar isso como um ponto extremamente importante, né? Se eu me preocupar, cada um fizer a sua parte, parece clichê, mas é a verdade. Se a gente cada um fizer a nossa parte, a geleira ela não vai derreter. Se eu estiver fazendo a minha parte. Se eu estiver jogando menos carbono na atmosfera, se eu não estiver sujando os rios e os mares, se eu estiver reciclando o meu lixo, se eu estiver fazendo compostagem, se eu estiver fazendo... Né? É verdade. Esse insumo que falta pra gente. E eu falo pra gente, nós, normais, do dia a dia, pra que a gente leve isso pra quem é necessário. De novo, a gente já falou sobre isso aqui. Eu sou um apresentador que falo muito, tá, Paulo? Mas pode me interromper. A gente já falou sobre isso aqui no sentido de... nós elegemos quem tá lá. E é nossa responsabilidade cobrar deles. Verdade. Né? Hoje, no podcast anterior, a gente ouviu um dado de alguém que tá lá dentro, de um político, que ele falou 85% das pessoas não lembram que deputado ela votou. Verdade, total, velho. Aí como é que vai cobrar por uma coisa? E assim, o mais interessante também, sabe o que é? É ser propositivo, sabe? Porque as grandes empresas, elas são propositivas. Poxa, eu trabalhei no governo por quantos anos, né? Então, quantos anos a gente interage com as grandes empresas? As grandes empresas levam projetos, iniciativas. E, cara, que o nosso trabalho como servidor público é analisar se aquilo ali é bom para a empresa? Porque senão ela não estava levando. Sim. Mas é bom para a sociedade. Aquilo ali gera o menor custo para a sociedade. Aquilo ali gera distribuição de renda. Aquilo ali gera emprego. Então, o cuidado com a sociedade é o trabalho do servidor público. Por isso que também o trabalho do servidor público deve ser valorizado, não só em termos de salário, mas em questão principalmente de importância. Então, assim, sempre você, quando estiver diante de um servidor público, perguntar para ele qual o nível de eficiência que ele está tendo as políticas públicas. Legal. E quais políticas públicas impactam você de forma direta.
Tá, eu tô fazendo essa pergunta para você agora. Qual é o nível de eficiência que as políticas públicas estão tendo? Olha, todas as políticas assim de biocombustíveis, elas são muito, que eu participei, elas são muito bem-vindas, porque elas reduzem a questão de emissão, elas colocam o trabalhador no campo. Legal. E ainda distribuem renda no campo, e ainda uma série de processos ainda que estão totalmente rastreáveis. Legal. Ou seja, através de certificações, através da própria sociedade em si, e que trazem muitos benefícios. E por que a gente está falando de um lado biocombustíveis e de outro lado o setor de petróleo? Que, claro, tem toda a sua finalidade, tem uma concentração energética muito importante. Sim. Ela vai continuar movendo um planeta ainda, um mundo. E os estoques estão declinantes, mas cada vez mais a gente desenvolve novas tecnologias, tecnologia do pré-sal, tecnologia de fracking, que os Estados Unidos utilizam, e que são tecnologias que, cara, trazem sim desenvolvimento e são muito importantes. Legal. Mas os biocombustíveis é a nossa vocação. A gente está falando de um país que é agrícola, né? Sim. Grande parte da nossa produção, da nossa economia, está ligada ao agronegócio. Que legal você falar isso, muito bom. Então é por isso que, olha como todas as coisas estão conectadas, né? É o meio ambiente, a produção do agronegócio, são a questão energética, é a questão do petróleo, que é petróleo que concentra mais renda, é petróleo que emprega menos pessoas. Então a gente está trocando um arranjo produtivo energético, promovendo realmente a transição energética para alguma coisa que tenha mais as nossas características na nossa vocação. Legal, isso é muito bacana, cara. E é bom a gente saber disso, porque a gente sabe que, assim, você me corrija, mas não é uma coisa que a massa tem acesso de informação. Verdade. Não é uma coisa que a massa... E eu acho que é importante sabermos, né, no detalhe. Eu vou fazer uma... É legal você explicar o que é o biocombustível. O que exatamente é o biocombustível? O biocombustível é um combustível derivado de biomassa. E essa biomassa pode ser que a gente chama de agricultura dedicada. A gente está falando aí da cana-de-açúcar. Ou de outras agriculturas também que não são tão dedicadas, que podem servir para formação de óleo ou para proteína animal. A gente está falando de uma soja, de um milho, Sim. que a gente se alimenta disso. Hoje a gente também está falando de resíduos para biocombustíveis. A gente está falando do óleo residual. Esse óleo de cozinha que já passou por ambiente de fritura, ele pode ser recolhido e virar biodiesel. A gente também está falando do ser bovino, que antes era um passivo ambiental, um problema ambiental, que agora ele entra no setor ainda de produção de biodiesel e produz mais combustível. Legal. E a gente está falando, então, de uma economia circular, que promove realmente o aproveitamento de todos os insumos e dos resíduos, para que um desenvolvimento muito mais sustentável. Legal. E que agrega também valor para o acionista, para o empreendedor. Então, a gente está falando de uma economia que dá certo. Sim, cara, essa é a diferença. É que nem eu falei, massa não sabe disso. E que a gente precisaria saber. Eu acredito que, inclusive, isso gera ou soluciona os problemas. Isso vai, por exemplo, no dia que a gente conseguir pensar, ali está produzindo biocombustíveis e tem renda, e tem potencial, e tem desenvolvimento humano e social, a galera da cidade vai voltar para o interior. Verdade. As aglomerações que a gente tem nas grandes capitais, elas voltam para o interior porque a gente sabe que a gente vive uma era que as pessoas estão desgastadas de cidades como São Paulo. É verdade. Estão cansadas. Mas, assim, a gente precisa de oportunidade para elas nos interiores, no agro lá. E isso é o tipo de coisa que é sustentável, que vai gerar valor para a gente como país, onde vai colocar a gente num lugar de referência e que vai resolver, sei lá, quantos problemas, assim, sociais, estruturais, econômicos e etc. Verdade. Então, tipo assim, é uma coisa que nós precisamos que, sabe, seja falada. E assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com um setor desse nível, né? Que é exemplo para tudo. Os dois setores, tanto o setor de biocombustível quanto o setor de descarbonização, né? Que é o setor de carbono. Que os dois estão bem ligados e que a gente tenta comprovar com os dois? É um processo de verificação e de demonstração de informações e dados, entendeu? Sim. Que se a gente tiver isso em mãos, a comunicação flui melhor, ela vai ser uma comunicação que sai
daquela coisa sentimental e para uma coisa muito mais racional, baseada Prática, em números. Isso é legal. É isso que eu falo. É por isso que a minha crítica com relação a essa comunicação, quando a gente fala de mercado sustentável, é porque ela é isso, ela é emocional. Ela não é prática, não é mecânica, né? É tipo, parece tudo muito distante, então não cria urgência na gente. Não cria urgência no nosso dia a dia. Só porque a urgência existe, ela precisa ser feita. E outra coisa que a gente tem falado aqui, Paulo, que eu acho que compensa a gente enfatizar, que é o potencial que o Brasil tem em relação a isso. É verdade. A gente pode ser referência. O nosso país, ele pode... Isso, a gente cuida do meio ambiente, a gente melhora o nosso planeta e a gente gera renda e se torna referência. É isso aí. Vai haver crescimento social e econômico em muitos lugares. E olha onde é que está o grande imbróglio que deve ser resolvido. O Brasil tem esses recursos e toda hora o Brasil sinaliza que precisa ser remunerado por esses recursos. O que está faltando é muita a negociação e a estruturação de modelos de negócio que gerem a remuneração dessa floresta em pé. Sim, isso é legal. Aí eu vou puxar um pouco a sardinha pro nosso lado. O que eu vou falar pra você é o que a gente tem feito, não tem tentado. Eu vou dar um exemplo para você. A gente não teve muita oportunidade de conversar antes, mas, por exemplo, nós temos um projeto no Maracá, 300 e tantos mil hectares. Sim. Nós fomos pro Maracá, nós sentamos com todas as comunidades, todas as comunidades, apresentamos o projeto, fizemos uma querem participar, não querem participar. Cara, assim, a adesão foi 100%. A adesão foi 100%. De 30% a 50% do retorno fica com eles. Sei. Fica com eles. Aquilo que eu falei pra você, inclusive, as pessoas que estavam saindo de lá estão voltando. Olha isso. E olha, essas pessoas querem preservar. Elas querem fazer um extrativismo consciente. Agora, Exato. cara, precisam ter os meios para que isso aconteça. Sim. Os incentivos para que isso aconteça. Sim. E aí o crédito de carbono é esse meio de remuneração. Exatamente. E é o compromisso, né? Que as pessoas, cada vez mais, elas querem se comprometer. Então, quando elas assinam um termo de compromisso dentro de um crédito de carbono, elas estão realmente, de fato, promovendo a conservação e promovendo a verificação. E elas servem como os grandes protetores da floresta. Isso é muito legal, cara. E a gente tem muito o que aprender com eles, e tem como fornecer coisas novas. Verdade. Né? Tem como desenvolver essa comunidade, tem como... Eles são produtores de castanha, são produtores de açaí, etc. Mas também não tem meios para comercializar. E aí, um projeto como esse, inclusive, vai fortalecer isso, criar caminhos para melhorar isso e melhorar o sustento deles. Verdade total. Né? Não, e olha que interessante, uma coisa que eu descobri há pouco tempo atrás, esse negócio do açaí em pó. Que coisa mais fantástica que isso, né? Com certeza. Aí depois quando eu vi o pó virando líquido de novo, a consistência, tudo normal, como se tivesse, né, sido acabado de extrair. Sim. Ou seja, não se perde nenhuma qualidade. Nada. Agora, poxa, olha o quanto o açaí pode andar, ele pode andar o mundo inteiro dessa forma. Exatamente, pode exportar para todo lugar, pode ir embora. Isso é muito legal. E, cara, isso é uma coisa que eu acho... Eu particularmente agradeço, sou muito grato pelos papos que a gente tem aqui, porque é muito de fortalecer quem nós somos. Eu digo como país, como Brasil. A gente, todo mundo fala isso, que a gente tem aquela síndrome do vira-lata, mas não percebe o que nós somos, cara, a potência que nós somos, o que nós podemos fazer pelo resto do mundo, em relação a tudo. A tudo. Eu acredito fielmente que o Brasil tem condições de salvar sustentavelmente o resto do planeta. É isso mesmo. A gente tem condições. E olha, o brasileiro é muito criativo, né? Então ele encontra soluções para todos esses obstáculos. Sim. E assim, claro que o Brasil é cheio de obstáculos, é por isso que ele é tão criativo, né? Sim. Ele é tão adaptativo. Então acho que o Brasil, cara, é a bola da vez realmente que você está trazendo. Legal. É a verdade. E o brasileiro deve se engajar cada vez mais dentro da política não partidária. Política de indução econômica. E para você ver, não um sistema de proteção, mas de promoção. Então, ver o que de fato, cara, que está faltando para ser legislado, para ser regulado, qual é o tipo de apoio que você precisa. Se é só apoio financeiro, será que só o dinheiro? Cara, às vezes não, está faltando uma série de arranjos, de organização, para que você tenha uma cadeia longeva e uma cadeia bem estruturada e no tempo
você tenha credibilidade do que está entregando. Legal. Então, que nem essa cadeia de exportação do açaí, com certeza, se eu chegar com dinheiro lá, ele vai olhar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu preciso que alguém leve o açaí daqui para lá. Então, tá faltando um sério de logística. Não, tá faltando infraestrutura aqui de portuária, para fazer cabotagem, algum outro tipo de alternativa, que se você levar lá quem tem essa tecnologia, facilita muito mais do que entregar dinheiro. Com certeza, sem dúvidas. Porque é conhecimento, é expertise e vai fortalecer muito mais esses pequenos negócios que vão virar grandes negócios. É verdade. Nem a gente vai fazer porque, por exemplo, o açaí já é bem famosinho em muitos lugares fora do país. Verdade. Tem uma galera que gosta bastante. Pô, e a gente produz isso muito bem e é muito bom. Então vamos levar mais, vamos mandar mais para fora. Só tá faltando incentivo para essas coisas. É verdade. E também tem um tipo de política também, que aí quem tem colocado muito a União Europeia, para você ver, é uma região, um lugar que mais está engajado com esse tema climático. Legal. Aí se você olha os Estados Unidos, Trump falando mal, saindo do Acordo de Paris, né? Ele, na época, no primeiro mandato dele, ele estava fora. Aí colocaram os Estados Unidos dentro. Aí ele entrou e tirou de novo. E aí faz alguns discursos. Tudo bem, agora tem o setor privado, continua ainda investindo e colocando energia nessa situação da descarbonização. Mas a União Europeia sempre esteve engajada com esse tema. E a União Europeia, para você ver, ela faz restrições no mercado dela. A partir do ano que vem, só vai poder entrar soja, milho, carne, a gente está falando aí de madeira também, certificada, de áreas que estão livres de desmatamento. Legal. Ou que não promoveram degradação ambiental de 2020 em diante. Então, o que a União Europeia fala? Me comprove para você poder entrar nesse mercado, senão você está fora. E a União Europeia está disposta a pagar prêmios para acontecer isso. Caramba. Ou seja, se você está falando de uma commodity, que todo mundo produz da mesma forma e tem o mesmo fim, só que a União Europeia agora está fazendo a criação de valor, dizendo o seguinte: se você me trocar, além dessa commodity, um serviço ambiental, ou seja, que você fez toda a preservação ambiental, eu te entrego um dinheiro adicional por isso. Eu ainda te pago mais por isso. Eu te pago mais por isso. Isso acho que isso assim, existe a obrigatoriedade, existe o incentivo. E que a gente precisa. Às vezes a gente precisa ser empurrado, né? Exatamente, aí depois a gente percebe que é legal. E existe, e a União Europeia com certeza tem seus motivos, como você já falou. É um continente muito antigo que já consumiu tudo que poderia consumir e talvez agora está percebendo quão importante cuidar. Verdade. Porque, a gente sabe que deserto do Saara, a Amazônia são equilíbrios para o planeta. Não é só lá, ou só para a África, ou só aqui para a América do Sul. Não, são equilíbrios do planeta. Verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que, produtores, vocês vão ter que começar a trabalhar, pensar em cima disso. Porque eu tenho certeza que não é fácil. Não é fácil. É uma quebra de paradigma, são novas rotas, novas formas de operar. Existe uma certa burocracia, um custo adicional, mas que existe, além do custo, uma expectativa de renda maior. Isso é importante. Tá? E além dessa expectativa, existe também que, num primeiro momento, a União Europeia. E se a gente não começar a ver, num segundo momento, uma China? Sim. E uns outros países de maior grandeza também, da Ásia, a Arábia, começar a fechar mercados e exigindo. Aí esse prêmio começa a cair. Sim. Porque agora já passa a ser comum ter esses fatores de rastreabilidade e de certificação. E aquela coisa, pelo jeito, a partir de agora, se você quiser continuar fornecendo, se você quiser continuar vendendo, você tem que se adequar. É isso aí. E é importante se adequar e vai ser benéfico para o meio ambiente, para o planeta e para quem quiser comprar e quiser vender. Verdade, total. Então, aí é um aviso, gente. Acho que isso é muito importante. Vamos começar a se adaptar, começar a trabalhar em cima disso. A startup que você está hoje, vocês vão fazer isso, né? Vamos fazer isso. A gente vai promover a rastreabilidade e também a gente vai promover também um seguro, um seguro de custódia de risco desse processo de certificação ambiental para que não ocorram falhas. Por quê? Ao ocorrer algum tipo de falha, a multa é muito elevada por exportador/importador. Caramba. Então, aí, o que a gente está trazendo como inovação? Um seguro de custódia de risco que vai trazer a devida proteção ao exportador. Tá, entendi.
E dentro de uma formulação também, que na outra parte, não vai ser o fundo que vai estar recebendo. O fundo vai ser um repassador de recursos para promover a custódia da prestação de serviço ambiental na Amazônia. Ah, tá. Legal. Então, prestadores de serviço ambiental na Amazônia, ou seja, o dono de terras conservadas na Amazônia, eles vão passar por uma análise de prestação de serviço ambiental, em que eles vão se comprometer também com algumas verificações e o do processo de conservação. Em troca disso, eles vão ser remunerados. A remuneração expectativa está entre 70 e 370 euros por hectare. Então, o fundo vai ser só um meio de comunicação em quem está promovendo a exportação e para quem está promovendo a sustentabilidade ambiental. Ah, legal. A prestação de serviço ambiental. Pô, então os incentivos são consideráveis. São consideráveis. São consideráveis. E a gente está falando aí de preservação mesmo, assim. Tem aquela coisa, se você quiser continuar vendendo, você vai ter que se adequar. É isso você vai ter que dar um jeito. Não dá mais para. Cara, a gente já desmatou muito. A gente já desmatou muito. A gente tem um ecossistema rico, etc. Mas não dá pra gente negar que a gente já tem judiado bastante das nossas terras. Verdade. E elas precisam continuar ali. E, poxa, e aquele negócio que todo mundo reclama, para eu preservar aqui, é um dinheiro que eu não estou produzindo, né? Eu estou sendo custeado, porque eu paguei por aquela terra. Agora a gente está trazendo um sistema de remuneração daquela terra que está lá em preservação. Legal. E quem vai pagar é o exportador. Não é a sociedade ou qualquer outra coisa, é o exportador. Legal. E quem vai monitorar todo esse sistema é a União Europeia junto com o Brasil. Então, a União Europeia ela vai olhar para ver se aquele sistema todinho é factível, crível, tem credibilidade, e ela vai promover a sensibilidade desse exportador em entregar capital para quem está prestando um serviço ambiental. Legal. Dentro de um modelo bem robusto e de totalmente auditoria. Bacana. Isso a gente está falando, tipo assim, você comentou, a União Europeia e o Brasil. Hoje já existe essa relação? Isso está sendo construído em conjunto? Como é que está isso hoje? Isso, a gente está em conjunto com o processo de construção, falando com associações, cooperativas do agro, para que entendam esse modelo de negócio, falando também com instituições financeiras brasileiras, para que elas entendam também como é que se dá esse processo de transferência de capital. Legal. Vamos levar também para a COP30, então na COP30 vai ter lá na Green Zone uma representação da startup. Legal. E tirando dúvidas, esclarecendo uma série de questões e levando isso como um grande caso de sucesso. Bacana. Entre a cooperação entre Brasil e a União Europeia para a promoção tanto da exportação, que é de interesse da União Europeia, quanto a conservação ambiental e remuneração de quem promove a descarbonização no Brasil. Bacana. Cara, de forma geral, o Brasil, a gente tem condições de produzir. Mas, assim, a descarbonização, a gente ainda tá engatinhando, vamos dizer assim. Ainda falta conscientização, ainda falta educação e etc. Internamente, como que você vê e como você já foi do governo, como que o governo está tentando incentivar isso? Existe preocupação real dentro do governo sobre o meio ambiente, a sustentabilidade, em gerar práticas sustentáveis reais? Existe sim. E a demonstração disso é crédito, né? A gente está falando de uma política de crédito cada vez mais restritiva para quem promove a poluição. Legal. Tá? Sanções econômicas também, administrativas. A cada vez mais quem polui e quem emite muito está tendo penalidades. Legal. Então, dessa sensibilidade que a gente está vendo a promoção. Isso também parte de um amadurecimento de parte da sociedade. Poxa, outra parte que deveria estar mais imbuída, querer saber mais desse tema. Então, acho que o podcast é super importante para a promoção desse tipo de informação, desse tipo de debate. Porque tem uma sociedade organizada, e essa que está lá em Brasília, não que Brasília seja isso, mas que eles vão lá em Brasília conversar com os políticos, né? Fazem viagens frequentes, e aí vem de todo lugar do país e do planeta conversar, para que o Brasil se posicione. E se o Brasil se posicionar de forma equivocada, as consequências são muito ruins. Eu imagino que sim.
Aí aquela euforia do cara querer fazer alguma coisa e faz errado, né? Ou faz de forma incompleta, que tá faltando uma série de agentes que vão ser impactados, que não foram ouvidos, ou que não puderam contribuir de forma correta. Acho que é uma estrada bem estreita e abismos dos dois lados, e se a gente não fizer um passo de cada vez e andar no caminho certo, a gente cai e vai ser complicado. E é verdade. E esse tema aqui é um tema que, cara, é novo, né? Vai, uns 20 anos de início de debate, dessas coisas todas, né? E não é um tema popular. Não é popular. Não é um tema popular, não é um tema que tá na massa, não é todo mundo que se preocupa com isso. Outra, e também é de difícil entendimento. Eu falo tonelada de carbono. Ué, eu pego nessa tonelada, tá na minha cabeça, né? Que eu tô sofrendo de que forma? Cara, primeiro você é consciência de que forma você está sofrendo. É redução das chuvas, como você citou, é chuvas de forma descontrolada, ou seja, com uma potência historicamente nova, que traz grandes impactos. Então você já sabe do seu impacto. Aí como é que você vai fazer algumas ações adaptativas? Como é que você vai interagir com essa mudança climática que já aconteceu? Então são políticas, são as ações adaptativas. Ao mesmo tempo que, como é que você vai reduzir a emissão para que isso aqui não se agrave? Porque já está dado. Sim. Né? Vão acontecer novos enchentes com maior frequência. Ah, Paulo, no passado não tinha enchente? Claro que tinha enchente. Mas a frequência dessas enchentes é que é danosa. Né? A gente já teve aí há 3 anos atrás, agora mais outro ano passado já teve, e esse ano está vindo numa seca danada. Sim. Aí você não consegue gerar energia elétrica. Aí a gente tem que começar a ser impactado. Os reservatórios estão baixando. Os reservatórios estão baixando. Sim. Aí impacta na diversão, no bem-estar da população. Economicamente totalmente inviável de se produzir no Brasil. E aí outras coisas também que são interessantes, que o pessoal não pegou ainda, mas que é muito legal, é o seguinte: terras que antes eram agricultáveis, que eram muito férteis, começam a chover menos e começam a ficar esgotadas também. E outras terras que estavam lá, que eram mais áridas, começam a chover. Então também há um deslocamento dessa produtividade. Você viu Mato Grosso do Sul, houve desenvolvimento tecnológico, houve desenvolvimento tecnológico, mas também houve mudança climática em relação ao aumento de produtividade nessas regiões. Legal, isso é bacana entender, porque é isso que eu falo. Pô, é o nosso dia a dia. Ou você é do agro, ou nós precisamos do agro. Né, falando do exemplo que você usou agora. E se eu tenho que me deslocar, vai gerar mais custo. Quer dizer que o meu produto final fica mais caro. Verdade. É um impacto atrás do outro, cara. É aquela fileira de cartas que vai caindo e uma hora vai chegar na gente. Né? Uma hora termina em algum lugar. Então, acho que... eu falo sempre aqui. Não tem pra onde fugir. É um assunto que é pra todo mundo. E olha outra coisa. A gente pode estar falando de um copo meio vazio, né? Mas, cara, o copo tá sempre meio cheio. Onde é que você vê oportunidades? Eu vejo em tudo. Sim. Não é à toa que eu tô na startup. Eu vejo oportunidades em tudo. Por quê? Novas necessidades são criadas dentro das cidades também. Com certeza. Né? Com essas questões climáticas. Então, assim, o pessoal fala, se tá chorando, vou oferecer lenço. Se tá chovendo, eu vou colocar o guarda-chuva. Né? Então, é dessa forma realmente que as pessoas devem pensar. É olhar nas oportunidades. Estão impactadas, beleza, já está sensibilizada? Ok. Agora vamos partir para as soluções. Véio. De que forma você vai se beneficiar de forma individual e beneficiar a sociedade com essas questões, com esse novo normal? Sim. Né? Sim, com certeza. Cara, é um assunto que é muito pertinente, né, a gente tocar. Eu gosto muito disso, que nem eu falei antes. É para todo mundo. E tem pessoas que precisam ser mais conscientizadas do que outras. A gente sabe, por exemplo, que tem grandes indústrias, tem grandes empresas que não tem qualquer programa de incentivo ambiental sustentável, que hoje não fazem nada. Verdade. Mas elas querem continuar vivendo por mais 10 anos, 20 anos, 100 anos, como empresa. Então elas precisam... A gente precisa cuidar. São detalhes que a gente acha que não. Mas vai envolver a gente em algum momento. Vai. Seja eu pessoa física, seja eu pessoa jurídica, seja eu prefeitura, governo, estado, federal, não importa. Né? A gente vai ser envolvido nisso de alguma forma. De forma geral, a gente já como a gente falou, seco, chuva, muito, pouco. E olha como o nível da sociedade começa a mudar, de conhecimento e de entendimento das coisas. Há pouco tempo atrás, não muitos anos atrás, era, de certa forma, aceitável o trabalho escravo. Sim. Né? Aí depois começou a ver, cara, trabalho escravo não faz sentido. E aí
as marcas que trabalhavam com trabalho escravo, não só no Brasil, mas até na China, importavam produtos de trabalho escravo na China, elas começaram a perder força no mercado brasileiro. Sim. O Brasil começou a ver aquilo com maus olhos, uma série de mídias negativas denegriram a marca, o branding, a imagem, e aquela quase quebrou uma série de empresas. A gente está falando de vestuário, mas de qualquer outro tipo de empresa também, que a gente viu. Tecnologia foi, né, bem impactado por essa questão. Sim, sim. E olha agora, vão vir as questões climáticas. Então vai ser o próprio consumidor que vai fazer essa triagem para essas empresas que são resistentes a implantar algum tipo de política de redução de pegada de carbono. Sim. Primeiro passo que tem que fazer, e aí até a startup faz, é a medição. O nome disso é a pegada de carbono. Sim, saber quanto que eu tô... Exatamente. Quanto que eu tô jogando fora. E olha, e é sempre comparativo, né? Porque você tem um valor absoluto de emissão, mas como é que você está em termos do seu setor? Você é quem mais emite dentro do seu setor? Você está no meio, está no final? Legal. Isso de forma voluntária. Como eu te falei da lei, ela vai ser compulsória a partir dos próximos anos. Então, quer se adiantar? A sugestão é, meça, se conheça. E depois conhecendo, a gente pode começar a conversar, o que você tem que fazer para processo de redução? Ah, tem que fazer investimentos, tem que fazer uma série de coisas. Agora que você começa a medir quantidade de dinheiro, de recursos que você precisa, a quantidade de conhecimento, de pessoas, de treinamentos que você consegue dar para a sua equipe para sair desse estado que você está hoje. Depois disso, a terceira fase coloca prazo para isso. Legal. E aí você coloca um comprometimento que vai para a sociedade. Com um brand, uma marca que tem esse comprometimento, por mais longo até que esteja o prazo que ela está comprometida, ela é muito bem vista pela sociedade. Sim, isso é legal porque hoje já tem, mas esse número vai aumentar de pessoas que não compram de empresas que não têm qualquer política ESG, de não compram de empresas que não possuem um selo verde, que não são uma empresa sustentável. Eu acho que isso vai aumentar. A tendência comercial do público, ela tem mudado bastante. Verdade. As pessoas estão tentando ser mais saudáveis, as pessoas estão tentando procurar coisas que poluam menos, né, que degrine menos o meio ambiente, que cuidem mais das outras pessoas, de empresas que cuidem mais de pessoas. Então, assim, essa é uma tendência que, como você falou, é melhor procurar já se adaptar. Verdade. Se conhecer primeiro, que nem você disse, saiba o que você está fazendo, né, saiba onde que você está e ir e melhorando até chegar a um ponto que talvez nós, como pessoas físicas, empresas, etc., consigam se tornar carbon zero. Né? Não só compensar, mas a gente já polui há muitos anos. É verdade. A gente já fez muita coisa. Então a gente pode, cada dia, um passinho de cada vez, ir melhorando. São mudanças comportamentais, né? Sim. No passado, que você viu uma pessoa fumando, né? Também dá outros exemplos, sabe? Fumando, você achava charmoso, empoderado. Hoje em dia, você vê uma pessoa fumando, cara, que pena, né, velho? Ou sabia até que o consumo de bebida alcoólica também é assim, ela vem reduzindo na classe de pessoas de menor idade, sim, sabe, entre os jovens aí, 18 a 25 anos. Sim. Isso a consciência. Legal. Isso é legal que a gente comentou isso já aqui também, né? Existe uma geração que tá vindo que ela tem mais consciência em relação a isso. Que ela tá consumindo menos droga, que ela tá consumindo menos álcool, que ela não tá fumando e etc. E, obviamente, isso vai gerando outras coisas. Essa galera vai ser o consumidor dos produtos que a galera, né, produz e que vai chegar nesse ponto que vai dizer, pô, essa empresa faz alguma coisa, cuida do meio ambiente, essa empresa tem isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante, que as empresas falham em procurar saber. Exatamente. E é que assim, muitas vezes a consciência também do brasileiro, ele faz muito por pressão. O que significa o seguinte, existe uma lei me pressionando? Não. Então não vou fazer, deixa para depois, deixa para você. Isso aqui é só um custo, deixa para depois. Mas o que é mais interessante é o seguinte, que a consciência crescendo, a parte política se empodera. E aí ela começa a colocar as restrições. E se você não está preparado para essas restrições, aí você começa a se achar injustiçado e sai do mercado. Sim. Começa a perder esse público consumidor. Na União Europeia, de novo, que são os mais avançados, já existe uma política lá na Europeia, que começa também a figurar a partir do ano que vem, de CBAM, que é o termo técnico, tem uma sigla, que fala o seguinte, você vai ter que fazer ajuste de fronteira da sua questão de emissão.
todo mundo que está importando, são 6 setores que estão importando para lá, vão ter que fazer sua contabilidade de carbono. E se essa contabilidade de carbono não for mitigada, ela vai ter que pagar um ajuste de fronteira ou novas taxas de carbono para poder entrar na União Europeia. Caramba. Então, é melhor se adaptar, porque senão o prejuízo é muito maior. Muito maior. É melhor ir se ajustando agora, porque senão vai perder muito mais. Às vezes, perdendo o direito de exportar. Exatamente. Às vezes, aí o prejuízo ainda é muito maior. Isso só para dar um exemplo, que é o nível de consciência da União Europeia. Uhum. E ela só se colocou essas obrigações, que é uma obrigação que ela colocou para si mesma, devido à população que já entende, cara, que isso aqui não é razoável emitir tantos gás carbônico aí. Uhum. E os outros gases, né? Gases equivalentes de carbono, metano e outros gases também que estão aí impactantes. Cara, não faz sentido isso. Eu até aceito pagar um pouco mais por um produto que vai promover essa redução da pegada. Legal. O Brasil não tem tanto poder aquisitivo ainda, mas o brasileiro está tomando certo nível de consciência em relação a isso. Então ele vai começar a excluir as marcas que transmitem essa questão de emissão equivocada, né? Dão esse sinal equivocado. Claro, cara, isso é um assunto que acho que é muito importante. É assunto que do meu ponto de vista, é um assunto que a gente devia estar debatendo dentro de escolas, dentro de faculdades, dentro de empresas, sabe? A gente sabe que existem prefeituras, que existem governos estaduais que não tem... às vezes tem o Ministério do Meio Ambiente, tem algumas... É verdade, verdade. Até no material humano falta, né? Sim, e profissional. Cara, e profissional. A gente sabe que o profissional dessa área, ele... a gente não tem muitos. Eu já falei aqui, inclusive a gente teve uma pessoa que trabalha engenheiro ambiental. Você também é engenheiro ambiental, né? Não, sou eletricista. É isso. Um engenheiro ambiental. E a gente falou, a importância de ter profissionais nessa área, porque é um mercado que vai crescer. Verdade. E que vai precisar. A gente sabe que o mundo está indo para uma direção meio doida. Muita IA, muita tecnologia. Em contrapartida, tem outras profissões que estão aparecendo que não tem como não ser necessário. Verdade. Não tem como não tem como uma inteligência artificial tocar a terra, arar um solo, saber. Não tem como. Tem que ser a gente. É verdade, é verdade. Tem que ser a gente. Então, assim, cara, ou você. Pensa que existem outros caminhos. Eu não acho que nada vai se extinguir. Eu tenho minha opinião sobre isso, que eu acho que uma hora vai saturar e a gente vai voltar para o tempo das cavernas. Mas até lá, vamos continuar vivendo desse jeito. Mas assim, cara, eu acho que, tipo assim, o que a gente tenta tornar ou focar é a importância de aprender, de estudar, de informar. Porque, infelizmente, esse universo que tem poucas pessoas falando sobre e quase nenhuma querendo ouvir sobre. É verdade, é verdade. Só porque, cara, se a gente não fizer isso, a gente tá... não tem futuro longevo. Não tem. Eu acho que cada vez mais pessoas devem ser mais adaptativas, né? Uhum. Vem novas tecnologias, claro, mas é para substituir ações repetitivas. Sim. De baixo conhecimento ou então de intelectualidade relativamente baixa. Sim, então, cada vez mais as pessoas devem se especializar, estudar e cada vez interagir com essas questões. E uma dica que você deu que eu acho que é certíssima é a questão climática. Ir para esse caminho do meio ambiente, da preservação ambiental e por um caminho também dos modelos de negócio que envolvam criação de valor em relação a esse tema, é o que eu acho que as pessoas devem procurar cada vez mais. Essa é a dica que eu dou. Legal. Quase para finalizar, Paulo, eu vou fazer uma pergunta. Explica pra gente o que é o CBIO. CBIO é o Crédito de Descarbonização. Ele é emitido dos produtores de biocombustíveis. Eles são emitidos após um processo de certificação, em que há comparação dentro do processo de análise de ciclo de vida. O que é isso, análise de ciclo de vida? É de que forma ele aduba o solo, quais são os produtos químicos que ele coloca lá, quais são os produtos bioquímicos que ele coloca, qual é o consumo de combustível que ele teve para um processo de plantação, um processo aí de colheita, qual o combustível que ele consumiu para entregar isso na unidade fabril de produção de biocombustível, qual é esse setor, quanto ele emitiu no processo de produção do combustível, quanto ele consumiu de emissão, quanto ele emitiu para colocar isso no tanque, tá? Para chegar isso no consumidor. Isso que a gente chama de análise de ciclo de vida e que é do berço ao tanque.
Caramba. Toda essa contabilidade a gente tem dentro de uma Renova Calc, que é uma calculadora. E isso dá o direito e uma equivalência do biocombustível comercializado, certificado, em 1 litro, 850 litros de etanol para um CBIO emitido. Essa quantidade de CBIOs que ele vai acumulando ao longo desse caminho, ele tem a possibilidade de comercializar isso na B3. Então, na Bolsa, todo dia tem negociação desse certificado, desse crédito de descarbonização. Lá tem o preço, que hoje o preço até baixo, então uns aí R$42, R$45 a tonelada de carbono. E aí, lá na outra contraparte, tem um distribuidor que tem uma meta de descarbonização que foi definida pelo Conselho Nacional de Política Energética. Então, aí ele vai lá e compra aquilo na Bolsa. Então, o CBIO é o instrumento que promove o incentivo à produção de mais biocombustíveis. Porque quanto mais biocombustíveis tem no mercado, maior quantidade de CBIOs ele pode transacionar. E tendo maior quantidade de biocombustíveis certificados sendo produzido no Brasil, a gente tem mais geração de renda, a gente tem mais geração de valores no campo. Legal. E quem precisa compensar, tem como compensar. Tem como começar. E quem precisa compensar, que é o distribuidor obrigado, ele compra esses certificados e coloca lá que ele está promovendo a descarbonização. Tá, e aí após ele comprar, ele aposenta. Ele aposenta. E aí recebe um certificado de que ele está fazendo a compensação dele. Isso. Ao aposentar, ele já tem um certificado. Porque cada certificado de crédito de descarbonização é 1 tonelada. Então, se ele tinha uma meta lá de 2 milhões de toneladas, ele já aposentou 2 milhões de toneladas. Legal, bacana. Ele já tem aquela confirmação. E é tudo gerenciado, tudo estruturado pelo governo federal também. Tá, legal, bacana. E esse é um sistema próprio que o governo criou para fazer esse rastreio e acompanhar todo o processo? É uma lei que ancora toda a política. Tá, legal. Aí a política é regulamentada em vários... Tem um decreto, aí tem duas resoluções do Conselho Nacional de Política Energética por ano. São 3 resoluções da Agência Nacional de Petróleo regulamentando. Tem uma portaria do Ministério de Minas e Energia dando todo o regulamento do mercado financeiro. Legal. Então está tudo bem ancorado e estruturado. Isso, a lei é de 2017, o início da operação 2020. Então, desde 2020, essa tractana, que a gente chama, né? Tudo isso está tudo operacional já. Legal. Eu não sei se eu ouvi certo, mas eu ouvi falar que a Bolsa ela fez a B4 para poder comercializar isso. Ou não? Ainda não está... Não. É dentro da B3 mesmo? Eu acho que é dentro da B3, é certeza. É do balcão. O CBIO é dentro do balcão da B3. Entendi. Aí são todos os produtos lá. Aí, hoje o CBIO ele se comporta como um ativo. Eu posso entrar e comercializar, ele se comporta comprar... como um valor mobiliário. Valor mobiliário. Então eu posso tradear. Isso. Eu posso comprar... Você pode especular. Isso pode ser feito por pessoa física. Legal. Por qualquer tipo de pessoa jurídica. Pode ser feito por um estrangeiro. Bacana. Não há restrições para isso. Legal. Mas ali no caso ele tá... O CBIO ele tá bonitinho ali, a gente sabe de toda a operação dele. Para ter certeza que não tem duplicidade e blá blá blá. Aquela coisa toda ele tá compensando. Exatamente. Legal, Exatamente. Isso é muito bacana. Muito bacana. E antes da gente finalizar, a gente tá quase finalizando nosso tempo. Cara, como que foi o seu período no governo? Que você trabalhou diretamente com o RenovaBio. Né? Como que foi esse período aí para você? Porque você já estava no mercado sustentável, aí você foi arrastado por uma empresa privada, conseguiu tirar você de lá. Verdade, velho. Mas como que foi esse período aí para você lá, cara? Como que... Poxa, foi um grande aprendizado, né? Legal. Porque dentro do governo é uma experiência muito rica, porque você senta à mesa com os grandes CEOs das empresas, né? Com pessoas de grande decisão. E que estão ali toda hora tentando... de certa forma, influenciar de forma positiva, não é influenciar de forma negativa, mas influenciar de forma positiva, na construção das políticas públicas, né? Tá, legal. Porque o servidor público, o que ele faz? Ele realmente é a pessoa que constrói a política. Quem decide ou não, tudo bem. Aí você está falando que é o titular da pasta, que é o ministro. A gente está falando aí do diretor de uma agência reguladora. Mas quem formula toda a construção da política é o servidor público. É o servidor público, que legal. Existe de forma interação direta com o setor privado organizado. São líderes de associações, líderes de cooperativas, que chegam até um ministério induzindo algum tipo de inconformidade existente em que precisa de algum ajuste de uma lei, alguma coisa. Uma pergunta para você, como que
como que chega? Como que, por exemplo, eu sou presidente de uma associação, eu sou um grande CEO, como que a gente chega assim, como é que a gente consegue chegar, como é que a gente consegue chegar lá para poder dizer, pô, tá acontecendo isso, vamos conversar sobre isso. Ótima pergunta. Primeiro você tem que saber onde é que está identificado dentro, qual é a pasta, ou seja, qual o ministério, qual é a entidade pública que trabalha com aquele tema. Depois você pode se organizar vai por intermédio de uma associação, ou alguma empresa de relacionamento, ou até mesmo o próprio cidadão. Ele também tem esse direito e a possibilidade de chegar lá e falar. Legal. Claro que se ele for de forma conjunta, ele vai ter muito maior poder de convencimento, porque ele chega com uma ideia muito mais bem estruturada. Sim. E aí, com a ideia estruturada, o servidor público pode analisar aquilo lá, dar seguimento ou não àquela iniciativa. Legal. Então, por isso que eu acho, assim, com certeza, se ele chegar com uma cooperativa, uma associação, ele vai ser muito mais bem ouvido. E trazer assim, sempre pensar, cara, de que forma eu posso alterar algum tipo de lei, algum tipo de normativo que vai trazer os benefícios para que traga aquela coisa que eu estou querendo tutelar. Legal. Isso é bacana. Acho que é importante a gente saber disso, porque a gente tem a impressão de que não existe essa participação. Né? De que não existe, de que eu não posso chegar lá. Mas eu acho interessante o público entender, a gente entender, principalmente pra gente do mercado sustentável, que a gente sabe que são poucas pessoas que brigam por. Verdade. Então, se unir e saber que, pô, vamos bater lá na porta e vamos conversar sobre. A gente tem ideias, a gente tem situação, a gente tem problemas aqui. Vamos entender de que forma que a gente se une, de que forma que o governo pode ajudar, né? Que política pública pode ser construída para, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante saber. E a gente tá ouvindo isso, tá? De alguém que veio de lá, trabalhou lá. Hoje está na iniciativa privada por querer, e também é um projeto focado nesse mercado, mas que veio de lá e pode atestar pra gente essa possibilidade. E olha que interessante, a gente está construindo, por intermédio de uma necessidade que surgiu, um Instituto Nacional do Agronegócio e Sustentabilidade. Que legal. O nome é Inagros. Para quê? Justamente para viabilizar essa discussão e que novas ideias cheguem e sejam canalizadas, tanto do setor privado para o setor público, também com algumas necessidades do setor público para o setor privado. Legal. Fazer essa interação. É o Instituto Nacional do Agronegócio e Sustentabilidade. Que vai diretamente com o que você está falando. Cara, legal. Cara, Paulo, muito grato pela sua participação mesmo, de verdade. Obrigado por ter vindo, Paulo, de Brasília, né? Tava num compromisso aqui, mas conseguiu vir falar com a gente hoje aqui no meio do caos de São Paulo. Chegou até cansado, né? Verdade. Suado, cansado, caramba. Mas muito obrigado mesmo, cara. Sempre que tiver oportunidade a gente vai falar mais. Eu acho que é um assunto muito legal. Reforçando novamente para quem tá assistindo a gente, para quem tá ouvindo, para quem tá vendo algum corte, a importância da educação. Nós estamos aqui para passar informação, mas queremos incentivar você a procurar mais informação. Se educar mais com relação ao que fazer, a como se comportar, como se diferenciar, como multiplicar, de várias formas, para manter um planeta melhor, mais sustentável, um lugar melhor de viver e muito mais durável, né? Para que a gente possa viver nele, é óbvio. Então, obrigado pela audiência de vocês. Vou deixar o Paulo dar sua mensagem final para quem está assistindo a gente. Pode falar, entre em contato com você também. O Paulo está com esse projeto na startup que todo mundo vai precisar. Quem quer exportar, quem quiser vender para a União Europeia vai ter que se adaptar. Então, deixa aí a sua mensagem, pode deixar os seus contatos. Poxa, obrigado aí, meus agradecimentos. A gente está em todos os meios de comunicação aí, no Instagram, no LinkedIn. O LinkedIn é muito importante, porque a gente transmite muito conhecimento pelo LinkedIn. Paulo Costa Rock, que é da House of Carbon. E aí também está no LinkedIn houseofcarbon.rock, para que todos acessem. Então a gente tem essa possibilidade de troca de informação com todos, né, com toda a audiência, e que a mensagem se preparem para uma nova era, uma era da sustentabilidade, da rastreabilidade, da certificação, em que vários mercados já passam a exigir esse tipo de novo comportamento, em que a sociedade brasileira cada vez mais toma consciência e que políticas públicas estão se adaptando a essa nova realidade, e que o Brasil sim é referência no tema,
e que a gente cada vez mais vai entregar valor para que todos vivam e convivam bem. Legal. Obrigado novamente, de verdade. Obrigado você que está ouvindo a gente, que está participando com a gente, que está no YouTube, que está no Shorts, que está no Instagram, que está no TikTok. Não esqueça de procurar a gente também para mais informação, para você entender como que funciona a sua emissão de carbono, como você pode compensar. E não esquece, compartilha, comenta, manda para todo mundo. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio.